A gente vai dar início a mais um webinar. Obrigado aí, Bruno, por ter aceito o convite. A gente vai estar falando aí do SaaS unificado. Bruno é engenheiro aí da Versa, então ele vai dar uma aula para a gente aí sobre o mundo SaaS, esse mundo de conectividade, e que é o que vai ser o próximo passo aí na parte de conectividade, né, na gestão de cibersegurança. Então a gente está vendo um crescimento forte desse desenvolvimento de SaaS, principalmente fora do Brasil, e que começou a ter um crescimento também de clientes buscando, entendendo o quanto que isso pode ser útil numa estratégia de cibersegurança, né? Então o Bruno vai estar falando com a gente, explicando sobre essa tecnologia, que para algumas pessoas ainda é novo o termo, e vai estar dando uma aula aí de como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Tá? Então, os participantes já estão entrando, quero só comunicar a todos aí que qualquer dúvida, vocês podem estar mandando no chat, que a gente vai estar esclarecendo, e vai estar tirando qualquer dúvida aí ao longo da participação, tá? O Carlos André, a Couch Manager aí da Brasiline, ele está aqui com a gente, né? Ele vai estar apoiando aí a gente durante o período web, né? Tirando dúvida também, qualquer pergunta que surgir, ele vai estar ajudando. Não vou apresentar a empresa, já tem muita gente que já é cliente, a gente está com material compartilhado também dentro da pasta aí sobre o institucional da Brasiline, quem quiser acessar pode estar acessando. Eu vou deixar já para você seguir em frente, Bruno. Obrigado aí por aceitar o convite. Agora é com você. Imagina, obrigado pela oportunidade, Clério, obrigado a todos aí pela presença e espero que com essa apresentação a gente consiga primeiro desmistificar e apresentar cada vez mais esse conteúdo sobre a tecnologia de SaaS, né, um conceito relativamente novo dentro da indústria, né, que está mudando o panorama em termos de perspectiva, tanto de investimentos como de modelos de arquitetura, né, para redes legadas e redes novas. Então, espero que isso consiga aí tirar bastante dúvida de vocês e também sirva de material aí para que vocês possam cada vez mais estar aderentes ao conceito. Só para eu testar aqui a questão da apresentação, eu não mexi aqui ainda, Você mas... vai ali em compartilhar material, ela já está ali disponível, aí você só manda startar ela ali. Ah, beleza, agora apareceu aqui. Isso. Ok, vou estar por aqui, vou só desligar minha câmera e meu áudio para vocês ficarem à vontade, mas estou aqui ouvindo, tá bom? Ótima apresentação, obrigado, Bruno, novamente. Bom, pessoal, acho que todo mundo já está conseguindo visualizar a apresentação, né? Então, a gente pode vir dar o início. Apenas para me apresentar novamente, meu nome é Bruno Carvalho, sou System Engineer da Versa Networks aqui no Brasil, atendendo todas as nossas contas aqui na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Tá? Trabalhando em conjunto aí com os nossos parceiros, Brasiline, sendo um case de sucesso aí na tentativa de alavancar cada vez mais, né? Não só soluções de SaaS, mas também soluções de conectividade segura para todos os nossos clientes. Tá? A ideia desse webinar é justamente a gente apresentar aqui alguns conceitos, tá? Então, muitos dos conceitos que nós vamos apresentar aqui, eles são relativamente recentes, quando a gente pensa em indústria, né, tanto de segurança quanto de telecom. E a ideia é mesmo a gente focar bastante na parte conceitual, né? É claro que depois aqui eu vou ter um pouquinho de enfim, apresentação da Versa, quais são as nossas soluções, nossos diferenciais, mas eu gostaria muito que esse webinar servisse também para desmistificar a questão do conceito SaaS, tá? Então, quais são os principais fatores, né, que levam a gente a pensar em aderir a esse modelo, esse conceito, né? Quais são as oportunidades que o mercado apresenta hoje para que nós tenhamos essa adoção de uma maneira mais alavancada, né, mais rápida. Tá? E aí, a partir daí, a gente consegue trabalhar na questão também de como que a Versa, né, auxilia durante esse processo, através das nossas soluções, nossos diferenciais, alguns exemplos aí de casos de uso que já existem e que são importantes para vocês terem uma referência aí em tomada de decisão. Tá? Então, dando início aqui, eu gostaria muito de salientar e também trabalhar um pouquinho em cima do conceito do SaaS. Tá? Esse conceito SaaS ele foi trazido pelo próprio Gartner, tá? Onde, na visão do Gartner,
baseado em todo o processo de transformação digital que o mercado como um todo veio trazendo, com todas as questões aí que envolvem a transferência de workload para clouds públicas ou clouds privadas, enfim, com esse conceito de levar cada vez mais a sua aplicação, o seu conteúdo para as suas APIs, enfim, seus dispositivos para um ambiente cloud, na medida que também há também uma transformação sobre o perfil de como que esse usuário ou esses dispositivos efetuam esses acessos, né, do ponto de vista de conectividade, onde cada vez mais a gente tem a presença de modelo de trabalho híbrido, cada vez mais a gente não tem mais uma posição definida, né, uma região definida, um escritório, um prédio corporativo, um data center, enfim, em que você tem ali a necessidade de se conectar presencialmente. Então, do ponto de vista do modelo de negócio, modelo de trabalho que nós vivemos hoje, esse conceito ele está bastante aderente, onde o principal objetivo, né, é que você consiga criar ou pelo menos atingir um nível de infraestrutura onde você consiga combinar não só os aspectos de conectividade, né, onde você tem ali toda a parte de otimização de como que esse tráfego vai chegar, enfim, como também toda a parte de segurança para garantir que, do ponto de vista da experiência dos usuários, né, sejam eles usuários remotos, sejam eles usuários on-premise, sejam eles dispositivos, enfim, para que essas entidades, né, independentemente de onde elas estejam, elas consigam acessar de maneira segura, né, de maneira em alta disponibilidade ou de uma maneira com bastante convergência, esses recursos que eventualmente você precisa, né, sejam aplicações privadas, sejam aplicações web, sejam aplicações que rodam dentro de um ambiente multi-cloud, com nuvem pública, nuvem privada, enfim. Então, a ideia do Gartner, quando cunhou esse termo SaaS, né, que não é um conceito relativamente novo, mas mais é um guia ou um framework ali a ser seguido, né, em termos de modelo de arquitetura, ele visa principalmente preparar a maneira como tanto os clientes, empresas e fabricantes estão pensando esse modelo de transformação digital que nós estamos vivenciando. Tá? E nesse sentido, né, uma das premissas, né, dentro desse modelo de arquitetura é justamente o modelo que a gente chama de Zero Trust Access, ou seja, a gente partir do princípio de que nenhum dispositivo é confiável e para que você possa permitir que esse dispositivo tenha acesso aos recursos necessários ali para que ele possa operar, esse acesso, seja do ponto de vista de conectividade ou de segurança, ele deve ser avaliado e deve ser, enfim, tratado de acordo ali com algumas funcionalidades, ou um conjunto de funcionalidades que permita você ter total controle, tanto sobre o aspecto da identidade desse usuário e do contexto ao qual ele está inserido. Né? Então, sob essa ótica, né, o Gartner ele faz ali diversos apontamentos e trazendo isso um pouco para a realidade, né, a gente traz, quando a gente fala desse conceito SaaS, alguns pilares que podem ser tratados ali de maneira bem prática, né, como funcionalidades que vão ser necessidades, né, ou seja, normalmente são funcionalidades mandatórias para que você tenha um modelo de fato SaaS implementado e que possa ser operado ali de uma maneira aderente ali aos conceitos do próprio Gartner, e aquelas pilares que são desejáveis e que, uma vez disponíveis, podem incorporar cada vez mais funcionalidades para garantir uma camada extra de segurança. Tá? Então, os principais pilares que nós temos quando a gente fala de conceito de SaaS são, primeiro, a parte de conectividade. Então, a gente está falando basicamente do modelo, né, do conceito de SD-WAN, onde você consegue, através de software, fazer toda a parte de reconhecimento de aplicativos, roteamento e otimização da experiência desse acesso desses usuários àquelas aplicações aos quais eles precisam ter essa conectividade. Tá? E se aproveita ali de todo o transporte através de múltiplos túneis underlay, justamente para que você possa ter uma política centralizada. Então, você deixa de ter necessidade de ter um hardware ou de ter uma segurança ali, enfim, centralizada, uma segurança
perimétrica para que você possa trazer toda essa conectividade a nível tanto de acesso quanto de segurança através das suas conectividades de WAN. Tá? Então, independentemente do tipo de link que você tem, independentemente do tipo de conectividade que você tenha, a solução ela tem que estar preparada e aderente para justamente conseguir performar ali de acordo com a necessidade. Tá? Então, é um conceito já bastante abrangente, já está presente no mercado há muito tempo, mas que no conceito do SaaS ele é primordial para que você possa usufruir, né, desfrutar dessas features de segurança, né, na convergência nesses dois sentidos. Outra necessidade fundamental também, que a gente costuma utilizar como um pilar do SaaS, é o próprio modelo ZTNA, né, o Zero Trust Network Access, onde você tem uma nova arquitetura de segurança, onde ela exige que todos os usuários, né, independentemente do tipo do usuário, se ele é um funcionário, se ele é um contratado, um visitante, enfim, um funcionário externo, que eles sejam autenticados e autorizados e continuamente validados, né, sob o ponto de vista da configuração da postura de segurança. Então, antes deles terem qualquer tipo de acesso à rede ou aqueles recursos do seu data center, recursos de navegação web, eles têm que fazer um processo de identificação, né, de autorização, e eles devem ser continuamente validados para que você consiga fazer com que as suas políticas de segurança possam estar sendo implementadas de acordo ali com o compliance da sua corporação. Então, o ZTNA a gente até costuma brincar que ele passa a ser uma evolução desse modelo tradicional de VPN, né, onde você consegue não só conectar esse usuário até os recursos aos quais ele precisa ter acesso, mas você consegue avaliar através do processo de ZTNA toda a questão de postura de segurança desse usuário, se ele deve ser autenticado de acordo ali com algum sistema de autenticação externo, e uma vez autenticado, o que de fato, quais são esses recursos que ele vai ter acesso. Então, passa-se a se dar um pouco mais de granularidade e independência na questão de modelo de implantação de postura de segurança. Tá? E outra necessidade, também um pilar grande, é a possibilidade, né, de você entregar funcionalidades de segurança através de soluções em software na nuvem. Então, você não passa a ter mais a necessidade de ter um firewall ali on-premise para que você possa ter essa segurança desses usuários que estão naquela localidade, né? Mas você leva essas funcionalidades, né, para um ambiente em nuvem onde você consegue, independentemente de onde esses usuários estejam, poder acessar de maneira segura esses recursos que eventualmente ele precise ter. Então, quando a gente pensa ali no modelo SaaS, né, de implementação, necessariamente você vai ter uma solução de segurança baseada em nuvem que vai permitir você proteger esses usuários contra qualquer tipo de ameaça durante a sua própria navegação à web. E ele consegue aplicar ali diversos tipos de políticas, né, de acordo ali com o compliance da sua empresa. E aí você vai ver diversas funções inerentes a essa funcionalidade, como o próprio SWG, o URL filtering, a parte de UTM aplicada em cima desses serviços de segurança na nuvem. Então, você tem um conjunto ali abre-se um leque, né, de possibilidades a partir do momento que você consegue extrair essas funções de um ambiente baseado em hardware, levando isso para ser ofertado num serviço na nuvem. Tá? Isso é o que a gente chama de pilares, onde a gente, basicamente, são as necessidades fundamentais que normalmente vão impulsionar cada vez mais a adoção do conceito SaaS para os nossos clientes. Tá? Vamos dizer que a maioria ali, o percentual de adoção do SaaS, ele vai ser drivado principalmente por esses conceitos, né? SD-WAN, ZTNA e o Firewall as a Service, ou SWG, tá? Além disso, a gente também tem alguns conceitos e algumas funcionalidades que o próprio SaaS determina, né, e enfim, traz ali de uma maneira mais recente, que são desejos que, no sentido da concepção, eles vão trazer uma camada extra, né, do ponto de vista de segurança, né, que são as funcionalidades, por exemplo, de CASB, né, o Cloud Access Security Broker, que basicamente, assim, em poucas palavras, é um serviço de segurança crítico, onde você vai ajudar as empresas
a conseguirem tratar aplicações de uma maneira muito mais granular. Então, você consegue monitorar o comportamento, né, desses usuários na tentativa de acessar determinadas aplicações e, eventualmente, controlar as ações que esses usuários vão ter dentro dessas aplicações ou desses serviços. Né? Então, o CASB ele passa a ser posicionado, né, entre aquele usuário final e o seu serviço lá em cloud, seu serviço de nuvem, na medida que você consiga controlar de fato aquelas ações que esse usuário vai poder exercer dentro desses aplicativos ou dessas aplicações. Então, a gente até costuma dar alguns exemplos, assim, até para simplificar, né? Normalmente, no modelo tradicional de segurança, você tem ali a opção de bloquear ou não o acesso a uma determinada aplicação, né? É uma política de segurança que visa o bloqueio ou não de determinadas aplicações. Já no conceito do CASB, além da possibilidade de bloqueio dessas aplicações, eu consigo, ao liberar acesso a uma determinada aplicação, eu consigo controlar quais são essas ações específicas dentro dessa aplicação que aquele determinado usuário individual vai poder ter ao acessar essa aplicação. Então, por exemplo, a gente pode falar aí de um exemplo de aplicação bem simples para a gente poder contextualizar. Seria, por exemplo, o acesso à web, né, no caso do Facebook da vida, onde eu consigo permitir o acesso ao Facebook, mas eu não consigo fazer com que o usuário possa dar likes, possa fazer download enfim, de informações. Você consegue controlar essas ações que esse usuário vai ter ao acessar a aplicação Facebook, no caso, né? Então, o CASB ele consegue fazer com que você tenha essa granularidade, tá? E em conjunto com o DLP, né, o Data Loss Prevention, você consegue ter um controle, né, do ponto de vista de segurança cibernética, na evolução dos dados acessados. Então, a ideia do DLP em conjunto com o CASB é permitir que as organizações, as empresas, elas consigam bloquear a extração de dados confidenciais para garantir essa segurança interna e de conformidade. Ou seja, no momento que um determinado usuário for acessar ali um documento, for acessar uma informação considerada confidencial, quais são as ações que eu vou poder exercer para controlar e garantir que essa informação, esse dado sigiloso, não seja extraído, né? Então, a partir dali, abre-se um leque de possibilidades onde você consegue tratar essas informações e tratar esse acesso no sentido de conseguir fazer com que as políticas de compliance da sua empresa, muito aliado com o conceito de LGPD, enfim, dessa nova legislação, né, em relação à prevenção, né, no acesso aos dados, que ela consiga ser implementada de maneira transparente para o usuário. Então, a gente até costuma usar bastante exemplo, né, ou seja, usuários ali que tratam de informações sigilosas, a gente consegue fazer com que esse acesso desse usuário seja permitido, né, em determinados horários, enfim, específicos, que ele tenha ações específicas permitidas através do caso, mas no momento que ele tentar acessar aquele dado sensível, qualquer tentativa dele de fazer um download, fazer uma extração desse dado, a própria aplicação vai se encarregar de fazer a substituição desse dado, uma tokenização, inserção de marca d'água, enfim, uma série de ações que a própria aplicação vai poder tomar para fazer com que a prevenção da perda desses dados seja garantida pela solução. Então, de maneira bem geral, esses são os pilares que o SaaS apresenta e que, no ponto de vista prático, é o que vão ser normalmente demandados pela indústria aí nos próximos anos. Então, muito drivado pelos conceitos ali iniciais, que a gente chama de necessidades fundamentais, SD-WAN, ZTNA, segurança as a service, SWG, e desejos, né, ou funcionalidades adicionais que vão passar a ser implementados dependendo ali do momento em que cada cliente esteja passando, como CAS, DLP e outras mais, tá? Então, nesse sentido, pensando do ponto de vista do mercado, né, quais são os principais motivadores que fazem com que você, no mínimo, pense nesse modelo de estratégia de SaaS para os próximos anos, né? Os principais motivadores são os que eu já até comentei, né? Ou seja, a gente vive um período em que essa adoção, né, acelerada de serviços de software as a service, de serviços multi-cloud, estão cada vez mais presentes nos nossos clientes e nas nossas redes. Então, a maioria dos aplicativos eles já estão se movendo para a nuvem ou já se moveram.
enfim, num ritmo muito rápido. A força de trabalho, ela passa a trabalhar de maneira híbrida, ou seja, a pandemia acelerou muito esse processo, né, onde as empresas não estavam muito preparadas, né, para lidar com esse paradigma. Havia-se uma discussão em torno dessa adoção, mas com a pandemia acabou tendo que se fazer essa adoção de uma maneira muito rápida e muitas empresas não estavam preparadas para isso. Então, a necessidade de você passar a identificar esse usuário baseado num contexto, independente do perímetro que ele esteja, se ele está dentro da casa dele, se ele está no escritório, se ele está em uma outra localidade, como fazer com que, primeiro, eu garanta o acesso desse usuário aos recursos ali que ele necessita, né? E de que maneira eu consigo prover uma segurança no acesso que esse usuário vai estar executando. Então, todos esses motivos são motivadores ali para que a gente pense no modelo SaaS, onde você leva ali determinadas funcionalidades para a nuvem e consiga ali fazer essas identificações em termos de contexto, justamente para trazer uma sensibilidade ainda maior no controle sobre o acesso desses usuários. Outra motivação bastante importante também é a questão da visibilidade fragmentada, né? Ou seja, muitas vezes o que a gente acaba vendo é que as empresas elas acabam baseada em diversas demandas e necessidades, contratando diversas soluções e no final da história ela acaba se vendo com um aumento da complexidade e dos custos em relação às soluções que você tem implementadas dentro de casa. Então, normalmente isso acaba sendo até uma necessidade de você ter uma equipe ainda maior de TI, com um nível de expertise ainda maior, porque você acaba tendo que lidar com diversas soluções e fazer a integração dessas soluções de maneira isolada acaba sendo um grande desafio, né? E além de você ter a questão de segurança e conformidade, ou seja, cada vez mais as empresas estão, né, pensando do ponto de vista da segurança das suas informações e a segurança dos seus serviços, ou seja, existe uma necessidade cada vez mais presente da proteção avançada contra essas ameaças, independente dos lugares e dos acessos que você esteja provendo. Né? Então, a gente vem aí cada vez mais tendo uma alavancagem, né, de número de ataques, número de indisponibilidade de determinados serviços, e o que motiva a gente também fazer a adoção do SaaS, né, é justamente você conseguir garantir de forma segura, de uma forma unificada, todos esses acessos e essas políticas de segurança através ali dos conceitos ali que o SaaS traz, né? Então, normalmente o que a gente vê no modelo de segurança tradicional, aí, que a maioria das empresas ali que detém, né, a gente vê sempre o quê? Um perímetro centralizado, único, né, para que você possa se proteger mediante ataques, impor políticas de segurança, fazer ali a aplicação de funcionalidades para se proteger a partir de vazamento de dados, ataques de malware, phishing, enfim. Então, tudo aquilo fica concentrado num único ponto, né? Normalmente ali no seu data center, e você tem os seus acessos, seja ele home office, filiais, escritórios, trabalhadores remotos, enfim, todos eles convergindo para uma única ponto central, né? Isso acarreta muito no quê? Alguns gargalos, né? Ou seja, o data center ele acaba fazendo com que você tenha ali uma concentração desses acessos. Então, do ponto de vista de escalabilidade, você passa a ter problemas. Do ponto de vista de performance, você acaba também tendo problemas, porque normalmente, não necessariamente do ponto de vista da experiência do usuário, é interessante você levar esse tráfego até um determinado ponto central, para daí sim ter acesso a essas aplicações. Então, isso aumenta ali a questão de complexidade. E essa transição para a nuvem, né, na expansão tanto dos dispositivos, dos usuários, elas demandam uma nova arquitetura. Você passa a ter ali o seu perímetro, né, aumentado de forma quase que exponencial, né? Ou seja, todos os seus usuários de um dia para a noite passam a trabalhar de maneira remota, né, a partir do momento da pandemia. Então, como fazer com que, uma vez que essa sua segurança era centralizada, como é que eu consigo prover acesso seguro a esses trabalhadores, né, sem que o perímetro de segurança centralizado impacte ali na experiência desses usuários. Então, essa complexidade, essa falta de visibilidade, ela gera lacunas em termos de cobertura. Então, as principais preocupações que nós temos em termos de segurança das empresas hoje, elas são crescentes, né, em termos de manter uma superfície de proteção aí contra ataques, né,
mas que na medida que a gente tem essa expansão, essa segurança ela passa a ser cada vez menor em relação às possibilidades ali de vulnerabilidades exploradas, né? Então a gente tem ali diversos tipos de ataque que vão explorar nesse sentido: movimentação lateral, segmentação de aplicativos, expansão dentro de um universo multi-cloud. A própria força de trabalho distribuída, ela traz ali a vulnerabilidade do dispositivo do usuário, uma vez que ele não está tendo total controle sobre esse dispositivo. Então, existe uma série de fatores que trazem nessa questão de preocupação um driver para justamente você ter e pensar no modelo de arquitetura SaaS. Então, aqui mais um slide que só evidencia isso, né? A segurança corporativa ela passa a ter uma necessidade de expandir o seu horizonte, ou seja, a sua segurança perimetral ela passa a ser justamente a sua primeira linha de defesa ali contra essas ameaças, tá? E aí você tem todos os problemas em relação a isso. Hoje, né, se a gente pensar do ponto de vista do crescimento dessas aplicações de software as a service, a maioria deles já estão, enfim, movendo ali as suas aplicações para um ambiente lá considerado em nuvem. Então você tem ali 10% ali das suas empresas e dos seus serviços já liderados ali pela sua equipe de TI para fazer essa transferência ali das suas aplicações para a nuvem. A maioria das aplicações ali que vão permitir você estabelecer um modelo comercial e um modelo de gerência ali das suas informações, elas já são drivadas também para aplicações que rodam em nuvem. Então você vai ter aplicações que provavelmente muitas empresas já utilizam, como ServiceNow, Salesforce, aplicativos como o Zoom, aplicativos como o Teams, enfim, uma série de aplicações que já estão hoje nesse ambiente de nuvem, né? E até mesmo aplicações lideradas pelos próprios usuários, né? Como navegação web, onde você já tem ali praticamente todas elas já dentro de um ambiente de cloud, né? Então, cerca lá de 90% das aplicações hoje, elas já estão nesse modelo cloud, né? O que vai trazer ali uma série de vulnerabilidades que, enfim, devem ser drivadas, devem ser pensadas no sentido de prover segurança para esses usuários, né? Então, estamos falando ali de violação de dados, de ataques shadow IT, de falhas durante o processo de auditoria, perda ou roubo de dados sensíveis, enfim, tudo isso ah, são novas vulnerabilidades, novos ataques que vêm crescendo, pensando justamente nessa mudança de paradigma, né, em relação às aplicações, né, que vem acontecendo ao longo desses anos. Então, nesse sentido, né, cada vez mais, né, a gente pensa no sentido do aumento dos riscos de segurança, né, onde você tem ali cada vez mais presente esse modelo de trabalho híbrido, onde você pode trabalhar de qualquer lugar, né, isso passa a adicionar uma nova dimensão nesse vetor de ameaças. O serviço de SaaS, né, ele está comendo as aplicações, ou seja, todos esses aplicativos hospedados em nuvem, eles reduzem, perdão, a necessidade, né, de sites centrais ou uma segurança centralizada, uma vez que esses serviços de SaaS eles podem ser acessados diretamente pela web. Então, o conceito de hairpinning é uma preocupação do ponto de vista da experiência dessas aplicações. Levar o tráfego para um ponto central necessariamente não pode ser talvez não seja uma opção interessante para a performance dessas aplicações. E uma vez que você tenha esse modelo de trabalho híbrido, né, trabalhar de qualquer lugar agora literalmente significa qualquer lugar, né? Você pode ter funcionários ali que estão de maneira global trabalhando para a sua organização. Então, como garantir o acesso, né, de uma forma eficaz, né, com uma conectividade interessante e de forma segura para um usuário que está em outro continente e acessar os seus recursos, né? Como gestionar isso, né? Como é que conseguir impor políticas, independentemente da localização que esse usuário esteja, a nível de contexto do usuário, né? Então, todos esses são motivadores ali para que a gente possa pensar em soluções de SaaS, tá? Continuidade dos negócios, ou enfim, recrutamento e retenção de talentos de segurança, hoje em dia, muitos de vocês devem perceber que está cada vez mais difícil, né? Principalmente pela questão de oportunidades. Então, você tem ali gargalos de largura de banda, gargalos de túneis nos appliances de segurança que não passam a ser mais aceitáveis e que isso necessariamente impacta no seu negócio, né? E tudo isso somente traz ali a necessidade do que a gente chama de um modelo Zero Trust.
principalmente baseado nos desafios, né, que normalmente um modelo de VPN on-premise, modelo tradicional tem, que seriam basicamente a falta de controle granular sobre o acesso dos aplicativos, né, e a ocultação da rede. Então, no modelo tradicional de VPN, você não consegue fazer esse controle granular sobre como que cada usuário vai acessar determinada aplicação. Você tem que trazer todo esse tráfego para um ambiente central e dali fazer a segurança ali de forma centralizada, sem tanta granularidade. Normalmente essas aplicações, né, ela tem uma ampliação lenta desses concentradores, ou seja, dificulta a continuidade dos negócios, pensando no modelo de segurança centralizado. Existe um gargalo também no sentido de, uma vez que você tenha que ter uma navegação web centralizada, tudo acabando se concentrando no data center, você tem ali um gargalo desse data center na medida que a demanda de tráfego ela cresce. E sem contar com a parte de falta de segurança de dados, né, de forma integrada, ou seja, independentemente de onde o usuário esteja, como garantir que essa segurança ela seja integrada, né, ou seja, de todas as suas soluções ali, isso seja integrado de forma nativa para que você não tenha ali, eventualmente, algum tipo de comprometimento do ponto de vista de segurança. Tá? Então, nesse sentido, o modelo de acesso Zero Trust, ele parte parte do princípio de que uma estrutura de segurança ela exige, né, que todos os usuários, sejam de dentro ou de fora da sua organização, eles sejam autenticados, né, a partir dali dos seus sistemas de autenticação, sejam autorizados devidamente e continuamente sejam validados para a configuração e para a postura de segurança, antes que eles tenham acesso ali concedido para a sua infraestrutura, né? Ou seja, primeiro tem que garantir que esse usuário de fato seja um usuário permitido, que ele possa ser autorizado de acordo com as suas políticas de segurança devidamente validadas ali de acordo com a postura de segurança implementada, e que aí sim ele possa ter acesso de maneira segura àqueles recursos aos quais ele tenha esse acesso. Essa mentalidade estratégica baseado nesses princípios, né? Confia, mas verifique, acesso com base em identidade e contexto, não na localização de dentro e de fora da rede, isso faz com que o conceito de Zero Trust seja cada vez mais pensado aí tanto do ponto de vista de evolução quanto também de novas implementações. Tá? Então, na borda de rede tradicional, não existe mais esse conceito onde você vai ter uma borda única. As redes elas podem ser locais, elas podem estar na nuvem, ela pode ser uma combinação híbrida desses recursos. Então, independentemente de onde esses usuários estejam, você passa a ter ali um modelo de implementação de políticas de segurança pensada sempre no modelo Zero Trust. Nesse sentido, né, a filosofia que a Versa emprega para a segurança corporativa ela está totalmente aderente a esse conceito, né, e de forma nativa, que é a parte de gerir riscos e ameaças, ou seja, nenhuma confiança implícita concedida, ela é baseada na identidade e recursos de controle de segurança. A gente tenta sempre impor conformidade, fazendo com que as políticas de segurança sejam consistentes desses usuários e desses dispositivos por toda a empresa, né, por toda a segmentação, e você consiga centralizar a governança dessas implementações, não somente a centralização dos recursos. Então, fazer com que essa orquestração, esse gerenciamento dessas políticas, esse gestionamento dessa console seja consolidada para todos os seus usuários, todos os seus dispositivos, ela é extremamente importante para garantir ali uma segurança corporativa. Então, quais são as oportunidades que a gente vê hoje dentro desse mercado, né, que são bastante importantes para a gente entender também o tamanho, né, e a necessidade que esse mercado traz e que isso leva tanto os fabricantes num desafio de fomentar novas tecnologias para a adoção dessas funcionalidades e também dos clientes de se adequarem aí a um modelo tradicional crescendo ou migrando para esse modelo de SaaS ao longo do tempo. Então, hoje existem pesquisas, né, segundo o próprio Gartner, onde o modelo de mercado, né, em termos de forecast, já prevê que de 2020 a 2025, né, ou seja, em 5 anos, o mercado ele vai crescer cerca de 14,7 bilhões de dólares, né, em volume total. E isso tudo baseado em 5 principais componentes. Tá? A gente está falando aqui de 5 principais componentes que, convergidos, vão drivar toda essa transformação em termos da indústria, que são a parte de redes, né, em termos de conectividade, então a junção de SD-WAN
com o conceito de segurança na nuvem, e toda a parte de segurança na nuvem, trazendo esses conceitos novos de ZTNA, Zero Trust Network Access, de CASB e de SWG, tá? De Secure Web Gateway e de Cloud Access Security Broker. Esses vão ser, segundo o próprio Gartner, né, os principais fatores, né, que vão fazer com que essas oportunidades de SaaS estejam cada vez mais sendo adotadas. Inclusive, existem dados estatísticos onde 20% das empresas elas vão adotar, seja ali uma funcionalidade SWG, CASB, ZTNA e Firewall as a Service para suas filiais até 2023. 40% das empresas já estão desenvolvendo estratégias para a adoção do modelo SaaS até 2024. E as taxas de crescimento, né, seja para aspectos do ponto de vista de rede, do ponto de vista de segurança, elas giram em torno da casa de bilhões de dólares. Então, existem oportunidades, esse mercado está cada vez mais presente. A gente sabe que no mercado brasileiro, normalmente, essa adoção ela é sempre um pouco mais tardia, né, em relação aos mercados exteriores, mas a gente vê que a própria pandemia, né, alavancou cada vez mais, e por se tratar de soluções baseadas em software, sem ter aquela necessidade, e todos os problemas que a gente sabe que são inerentes ali às soluções baseadas em hardware, pela situação aqui do nosso Brasil, né, em termos de tributação, importação, enfim, que a gente sabe que isso influencia bastante, né, e existe uma diferenciação do nosso mercado para o mercado mundial, mas uma vez que você retira essa barreira, né, fazendo com que essas soluções de software sejam soluções mais simples de serem implementadas, a adoção passa a ser mais rápida, né? Então a gente vê uma sincronia em relação à adoção do que está acontecendo lá fora com o que está acontecendo no Brasil. Essa adoção ela tá acontecendo de maneira simultânea, o que não acontecia com outros tipos de tecnologia que se baseava ali em hardware, que tinham diversos fatores ali que influenciavam isso. Ou seja, a mensagem é: existem várias oportunidades nesse mercado, tá? E é um mercado cada vez mais crescente. Tá? Então, até outro dado, né? Somente de ZTNA, né? Que seria a parte de você basicamente ter uma evolução do seu modelo tradicional de VPN remota, né? Só esse nicho, né? Esse modelo de tecnologia, ele já vai travar praticamente 60% das suas oportunidades ali até 2023. Né? Então, muitas empresas hoje, elas já estão migrando, isso já está acontecendo, para esse modelo de ZTNA, onde você passa a ter ali um modelo Zero Trust e consegue implementar políticas de segurança a nível de contexto dos usuários e não mais depender ali de uma solução centralizada. Isso já é realidade, isso já está cada vez mais presente aí no nosso mercado. Tá? Então, eu gosto de pontuar principalmente esses fatores até para que a gente consiga contextualizar isso do ponto de vista prático, né? Em que momento nós estamos vivendo hoje. Tá? E nesse sentido, pessoal, a Versa ela vem, né, justamente com essas soluções, né, que conectam toda a parte de segurança desses usuários, sejam usuários, dispositivos, filiais, desse modelo Zero Trust, né, aos seus aplicativos ou suas cargas de trabalho, workloads que podem estar rodando no on-premise, podem estar rodando na nuvem, enfim, e podem ser acessados a qualquer hora. Então, a Versa ela é uma empresa que já está há mais de 10 anos, né, no mercado. É uma empresa que, basicamente, a gente pode afirmar que 95% aí do seu desenvolvimento está em cima do nosso sistema operacional, né, que é o sistema operacional que permite que você consiga atuar em diferentes camadas do modelo SaaS, seja em termos de conectividade de rede, seja em funcionalidades de segurança, através e de forma nativa de um único sistema operacional, através de uma única console. Tá? Então, hoje, a Versa ela já é considerada líder do que a gente chama de SaaS unificado, que é a unificação desses dois principais fatores, né? Serviços de conectividade de rede, serviços de segurança na nuvem, que, quando combinados, eles justamente se adequam ali ao conceito SaaS, né? Segundo o próprio Gartner. E isso a gente consegue evidenciar principalmente na visibilidade que a Versa tem em termos do próprio Gartner, quando ele cria ali os quadrantes mágicos e posiciona cada um desses fabricantes dentro do que cada fabricante entrega em termos de solução, né? Hoje, até para que vocês tenham uma ideia, a gente tem 3 principais quadrantes que, de forma unificada, eles conseguem
dizer, né, para os usuários e para os clientes finais se uma determinada empresa ela é aderente ou não ao conceito. A gente tem lá o quadrante de SD-WAN, temos o quadrante de features de segurança e temos o quadrante especificamente do Security Service Edge, né, que é o novo quadrante ali para essas soluções de segurança na nuvem. E hoje a Versa ela é um dos 3 fornecedores que está presente nesses 3 quadrantes de forma simultânea. Sendo que desses 3, a Versa é a única empresa que consegue entregar de forma nativa, num único sistema operacional, numa única interface console, no único painel de gerenciamento, toda a solução. Tá? O que facilita muito a questão de implementação. Né? A gente sabe ali que um dos principais problemas, né, é a questão de integração entre diferentes soluções. Então, tudo isso faz com que a Versa esteja preparada para esse mercado. Tá? Hoje a gente já conta ali com mais de 5 mil empresas que rodam em seus negócios as soluções da Versa, isso de a nível global, sejam soluções de SD-WAN, sejam soluções de SaaS, sejam soluções de SD-WAN segura. Enfim, a gente tem um portfólio bastante grande em termos de soluções, empresas, né, na nossa base de clientes. E a gente se orgulha muito em dizer que a mais de 100 provedores ali globais usam a solução da Versa para poder fomentar os seus próprios produtos de segurança, sejam eles produtos de SD-WAN ou produtos de SaaS. Tá? Então, a gente tem ali uma parceria bastante forte com os principais provedores do mundo, onde os próprios provedores usam a nossa arquitetura, a nossa solução para prover essas funcionalidades, esses produtos ali para os seus clientes. Tá? Hoje a Versa ela ainda é uma empresa com capital privado. A gente, inclusive, ali recentemente, nas últimas semanas, recebeu um novo capital, um capital de investimento ali do fundo BlackRock, para expandir cada vez mais os investimentos em cima das soluções de SaaS. E a gente já conta aí com mais de 500 funcionários globalmente. Então, a gente já é uma empresa consolidada e que tem uma arquitetura bem robusta para atender esses produtos, tá? A gente, igual comentei, né, a gente é um dos 3 fornecedores que está presente ali nos 3 quadrantes, né, mágicos do Gartner. A gente já foi reconhecido por alguns serviços de consultoria, né, que identificam a Versa como sendo líder nessa participação de mercado de SaaS unificado. Então, a própria Frost Sullivan já na sua própria pesquisa aí em 2021 soltou que a participação da receita das principais soluções de SaaS global ela vem sendo drivada principalmente pela Versa. A própria Del Oro Group ela determina que a Versa ela é o líder do que a gente chama de SaaS unificado. Então são reconhecimentos que a gente vem ganhando ao longo do tempo, né, que mostram essa liderança em termos da concepção do modelo SaaS na nossa indústria. Tá? Tudo isso passa, né, pelas inovações que a Versa traz a partir do seu sistema operacional. Tá? Então, esse é um slide que a gente costuma usar muito com clientes e muito com parceiros, porque ele evidencia basicamente a capacidade que o software da Versa tem. Nosso software ele é o Versa Operation System, né, o mais conhecido como VOS, e ele consegue atuar ali em diferentes camadas, né, ou seja, ele pode ser trabalhado para atuar de acordo com a necessidade do cliente, e tudo isso numa camada de software. Então, você consegue ser um Universal CPE, você consegue ser um roteador de alta escalabilidade, você consegue ter uma solução de SD-WAN com todas as features inerentes ali ao conceito de SD-WAN e de forma, de fato, através de software, através da criação de um SD-WAN underlay e overlay, enfim, você consegue trazer uma camada de Wi-Fi para ter uma segurança local ali e você consegue extrair uma camada de segurança completa para, num único dispositivo, através de um único software, você atuar em diferentes camadas, podendo ser implementada tanto em ambientes on-premises. Então, a gente costuma brincar, né? Nós somos uma empresa agnóstica a hardware, apesar da Versa ter ali a sua linha de hardware, né, para, enfim, para poder ter a presença da sua brand dentro do seu portfólio. O VOS ele pode trabalhar em qualquer plataforma white box homologada com arquitetura x86 e que cumpra ali mínimos de requisitos. Então, do ponto de vista on-premise, isso facilita a adoção desse dispositivo em diferentes tamanhos e capacidades.
E a gente consegue também instanciar o Voz em ambientes cloud, seja numa nuvem privada, através de uma VNF, ou numa nuvem pública, através dos conectores que já estão prontos em algumas das clouds públicas. Então, isso facilita muito a extensão do domínio do Voz ali em diferentes tipos de ambientes. Tá? Hoje, a solução de SaaS da Versa, ela conta ali com o que a gente chama de um SaaS Fabric global. Então, a nossa arquitetura de Zero Trust, ela pressupõe do fato de que nenhum usuário, nenhuma aplicação deve ser confiável por padrão, e a identificação desses usuários, a identificação desses dispositivos, a identificação da postura desse dispositivo e a autenticação e autorização desses usuários, de acordo ali com a política de compliance, para acessar os recursos ali, independentemente de onde eles estejam, eles passam a ser implementados pelo nosso próprio Fabric global de SaaS da Versa. Então, em poucas palavras, é como se a gente levasse todos os conceitos ali que o próprio Gartner pontua, né, de funcionalidades, né, então ZTNA, SWG, CASB, Firewall as a Service, conceitos de UTM, DLP, o próprio SD-WAN, todos esses conceitos passam a ser entregues com a solução de SaaS da Versa, na tentativa de prover um acesso cada vez mais resiliente, né, do ponto de vista de conectividade, e cada vez mais seguro do ponto de vista de segurança dessas aplicações às quais esses usuários precisam ter acesso. Tá? Então, hoje a Versa ela consegue entregar desde soluções SaaS on-premise, ou seja, o cliente quer ter uma solução dentro do seu data center, onde você tem algumas filiais de grande porte, não tem tanta adoção de serviços na nuvem, a gente consegue ter uma solução com o nosso sistema operacional, onde você tem ali a solução on-premise. A gente consegue ter soluções totalmente na nuvem, onde empresas que já tenham poucas filiais ou que tenham filiais somente para a questão de conectividade, mas o uso extensivo das suas aplicações estejam totalmente virado para a nuvem, e você tenha todo um regime de trabalho já baseado em home office, a gente consegue também ter a própria solução da Versa presente 100% na nuvem. Então, a flexibilidade que hoje nós temos, ela facilita cada vez mais a implementação desse modelo SaaS dentro das empresas. Tá? E numa questão de modelo, né, de arquitetura, a Versa ela consegue trabalhar nos dois mundos. Tá? Essa é uma topologia que exemplifica bem essa arquitetura, ou seja, independentemente do tipo de produto, se é SD-WAN, onde você tem ali um CPE e você consegue fazer todo o controle em relação a uma solução de SD-WAN, balanceamento de tráfego, reconhecimento de aplicações e fazer higiene de tráfego por aplicação, fazendo uma medição dos SLAs ali dos seus links, independentemente do tipo de link que você tenha, né, automação do processo de configuração, tudo isso é entregue através do mesmo sistema operacional, até a parte de conectividade desses dispositivos e usuários remotos, através ali da nossa, vamos chamar de malha Versa, ou nosso SaaS Fabric, com os nossos Versa Cloud Gateways. Tá? Cada uma dessas nuvenzinhas, ela representa um dos nossos gateways, que estão espalhados aí em mais de 90 POPs globalmente, e que permite que o usuário ele consiga se conectar sempre àquele gateway mais próximo, para que esse usuário possa ter a sua identificação, a sua autorização, e a partir dali, a sua política específica para acessar os seus serviços dentro da sua infraestrutura. Isso tudo de forma multi-tenant, ou seja, a gente consegue fazer com que a nossa solução ela possa ser utilizada como as a service e você possa implementar isso dentro da sua infraestrutura, revendendo ela como um serviço. Então, é uma solução bem completa, bem robusta, e tudo isso pode ser gerenciado através de uma única interface console. O que é um dos diferenciais, né? A gente tem uma única interface de gerenciamento e monitoramento, visibilidade, que permite que o operador, né, a equipe de TI responsável, enfim, ela consiga fazer toda a parte de implementação, toda a parte de configuração e toda a parte de monitoração e visibilidade numa única console. Tá? Então, isso facilita bastante ali no dia a dia. Então, todos esses conceitos, terminologias que vocês vão ver aí, que a indústria está drivando, né, de DTNA, SWG, DLP, enfim, todos esses conceitos, eles passam a ser atendidos ali pelas soluções da Versa através dos nossos produtos e as nossas nomenclaturas, tá? Então, a gente tem basicamente 3 produtos, né? O Versa Security Access, o Versa Security Web Gateway
e o Versa SaaS. E a combinação desses três produtos, ela permite que você atenda ali a todos esses requisitos que o conceito SaaS traz. Tá? É claro que vai depender muito do momento do cliente, vai depender do tipo de funcionalidade já existente, da necessidade de ter ali a conectividade garantida, enfim. A gente sabe que a adoção ela vai depender muito de fatores ali inerentes à própria tecnologia, mas sim muito específicas do cliente. Mas a Versa ela contempla ali um portfólio de produtos e serviços que podem se adequar de acordo ali com a necessidade desses clientes. Tá? Então, nesse sentido, a gente consegue ter ali bastantes diferenciais que nos fazem aí ser uma das soluções aí mais adotadas dentro do mercado global de SaaS. Tá? Aqui são alguns diferenciais técnicos, tá? Só para que vocês tenham em mente e que possam usar essas informações até para a questão conceitual, né? Ou seja, quando a gente pensa numa solução SaaS, tá, pessoal? E o próprio Gartner pontua isso quando cria esse conceito e, enfim, cria relatórios e diversas informações a respeito desse conceito. Ela sempre determina que a busca pelo um cenário ideal parta do princípio que essa solução seja de forma nativa, entregue, preferencialmente que elas tenha todos os aspectos de conectividade e de segurança convergidos numa única solução, né, preferencialmente, não é mandatório, mas preferencialmente seja feito dessa forma, e que esteja aderente a esse ambiente de multi-cloud, ou seja, possa atuar em diferentes tipos de ambientes, seja ele on-premise, seja ele em cloud, numa única plataforma que permita que você tenha essa visibilidade fim a fim num único painel de controle. Então, hoje a gente pode dizer e afirmar que a Versa é a única empresa que detém essas características, né? De suporte nativo através do nosso sistema operacional único, independentemente ali do tipo de solução, seja SD-WAN, seja SSE, seja o SaaS, que é a composição dos dois, em ambiente on-premise, em ambiente cloud, e que consiga unificar tudo isso numa única interface console. Tá? Então a gente consegue ter esse diferencial que é um dos principais diferenciais aí em termos das outras soluções de mercado, dentre outros, tá? A gente consegue extrair ali, levar algumas funcionalidades de SD-WAN para o próprio usuário final através do nosso cliente. A gente consegue ter toda a parte de proteção de ameaças baseada em sistemas com múltiplas defesas e remediação em tempo real. Então, através da nossa solução, você consegue implementar features não só de Next Generation Firewall, mas também de UTM. A gente consegue fazer decriptação do tráfego, proteção DNS, enfim, existe uma série ali de funcionalidades. Eu nem vou me estender muito aqui, porque acho que nem é o foco do webinar, né? Mas é importante salientar que hoje nós temos vários diferenciais técnicos e também diferenciais comerciais que permitem que a gente consiga se posicionar dentro dessa nova transformação digital, em modelos de negócio e arquitetura de redes e segurança que vem acontecendo. Tá? Desde a forma de implementação, como a gente já viu, e do ponto de vista comercial, a Versa é uma das poucas empresas que consegue trabalhar em modelos de negócio para se adequar ao cliente. Tá? Então, normalmente a gente costuma brincar, né, nas nossas apresentações aqui, tanto de pré-venda quanto comercial, que a Versa é que se adequa ao cliente, não o cliente que se adequa à Versa. A gente consegue ter diversos modelos de negócio, modelos comerciais feitas, seja para service provider, seja para usuários finais, clientes, de diferentes verticais de indústria, e consegue, através do seu conceito de multi-tenancy hierárquico, fazer com que essa solução possa ser revendida como um serviço. Tá? O que é um dos diferenciais muito importantes quando a gente pensa em uma solução robusta e que consiga agregar valor, né, do ponto de vista de produto para suas empresas. Tá? Existem alguns casos de uso aqui, eu só vou comentar por cima, mas eu acho que até é importante até para mostrar o momento em que nós estamos aqui, que essa adoção está sendo feita. Então, a gente não pode divulgar as marcas, enfim, mas existem vários clientes da Versa aí globalmente, e um estudo de caso real que nós temos é um dos clientes ali que fazem parte ali do Fortune 2000, né, uma das 2.000 maiores empresas ali dos Estados Unidos, onde ele tem uma rede de filiais, né, com o SD-WAN gerenciado e de forma integrada com a segurança de SaaS fornecido na nuvem para essas filiais, onde está sendo fornecido ZTNA como acesso seguro privado ao data center dessa empresa. Então, todos os dispositivos, eles precisam se autenticar, se autorizar, fazer o processo de ZTNA com os gateways da Versa, antes de acessar as suas aplicações internas. E a gente consegue aplicar nesse cliente toda a parte de Secure Web Gateway
para garantir o acesso direto à internet na conectividade desses serviços de software as a service, provendo uma segmentação de aplicativos diretamente no gateway. Então, você passa a ter uma microsegmentação dessas aplicações, independentemente de onde esses usuários estejam. Então, no caso ali, essas redes de filiais, ela consegue estabelecer uma conexão segura com os nossos gateways, e a partir do gateway, ela consegue diferenciar o que são aplicações web, o que são aplicações privadas, e fazer com que essas aplicações tenham uma performance e uma conectividade fim a fim, trazendo uma melhor experiência para esse usuário. Então, alguns dados aqui em relação a esse case, né? A gente teve uma melhora do ponto de vista da agilidade das políticas de segurança em algo em torno de 200%, em relação ao modelo tradicional anterior. A gente teve uma melhoria de 3 vezes ali em relação ao desempenho das aplicações para esses usuários que estavam fazendo o acesso através da solução da Versa, uma cerca de 60% de redução de latência, 10% de agilidade da implantação, de gestão de mudança, então uma série de fatores ali que corroboram aí com tudo que a gente já comentou aí ao longo das apresentações, tá? E a gente consegue fazer todo o retorno de investimento, né, através ali de cálculo, enfim, a gente ajuda, inclusive, a fazer esse tipo de cálculo. Tem uma calculadora no próprio site da Versa que permite que você faça essa comparação, né, em termos de TCO, de redução, de cálculo de retorno de investimento, enfim, onde você consegue ter ali uma ideia, né, ou pelo menos um planejamento, né, inicial no retorno que o SaaS vai te dar quando você pensa nesse modelo de transformação digital. Então, só vou deixar aqui alguns poucos slides, né, que vocês podem ter acesso a essas informações, e a gente fica à disposição aí para extrair dúvidas, enfim, qualquer que sejam as perguntas ali, a gente tenta responder aqui nesse momento. Tá? Agradeço a presença de todos e também a colaboração de todos. Bruno, excelente aqui. Muito obrigado. Carlos aí está aí também. Carlos, fica à vontade, Carlos. Teve uma pergunta aqui, acho que foi até do Arthur aqui, deixa eu até ver aqui. DLP hoje atua em qualquer tipo de software ou se limita em alguma ferramenta como Word e Excel? Consegue responder aí, Bruno, para ele aí, o Arthur? Boa pergunta, Arthur. Posso sim. Na verdade, vai depender muito ali das aplicações que estão hoje presentes dentro do seu negócio, né? O que a gente faz hoje, dentro desse conceito do DLP, é o que a gente chama de Network DLP, ou seja, a tentativa de acesso desse usuário a algumas determinadas informações. A partir do momento que se você tem uma política de DLP aplicada, a nossa aplicação, o nosso gateway, ele pode reconhecer essas aplicações através de diversas técnicas, tá? Então, isso vai incluir a identificação dos tipos de arquivos acessados, e aí a gente suporta vários, inclusive toda a parte aí de pacote Office, arquivo baseado em PDF, enfim, uma série de tipos de arquivos. E, além disso, a gente consegue fazer identificação, né, através de plugins e codecs de softwares de imagem, onde você consegue, através mesmo que seja uma imagem, um OCR, algo do tipo, eu consigo identificar aquele dado sensível e consigo fazer a supressão desse dado. Então, hoje a gente consegue atuar ali em diferentes tipos de software e não se limita em algumas ferramentas apenas, tá? Tem uma abrangência relativamente grande ali e depois a gente pode explorar isso cada vez mais, tá? Tem mais alguma? Excelente. Não. Só teve essa pergunta, né? Eu acho que você conseguiu passar um overview bacana da ferramenta, né? Falar sobre os principais recursos, como Firewall Access, SWG, ZTNA, CASB, né, e DLP. Eu acho que deu para passar um overview legal da ferramenta. Tá? Eu vou colocar depois aqui o e-mail da Brasline também, do comercial. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, a gente vai tentar responder à medida do possível. Né? A gente repassa também para o Bruno. Se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar aqui. A gente só queria agradecer a disponibilidade de todo mundo aí, a sua, Bruno, também, e agradecer pela parceria aí, mais uma vez aí, de Versa e Brasline aí. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para eventuais esclarecimentos e também consultas, tá? Perfeito, obrigado, Bruno, aí pela participação, excelente conteúdo. Lembrando todo mundo que vai estar disponível o conteúdo, tá, no nosso canal no YouTube, a gente vai compartilhar nas redes sociais, então pode estar acessando posteriormente ou compartilhando, ok?
Bom resto do dia para todo mundo aí. Bom final de semana que está se aproximando. Obrigado, Bruno. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado.